I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que agora chegou em casa e para um pouquinho para dividir o pão que vai ser partido por nosso Deus na mensagem A Tempestade que se aproxima, pregada no dia 29 de fevereiro de 1960 pelo profeta que Deus nos enviou, William Marion Branham, na tradução do nosso amado pastor Joaquim Gonçalves. Vamos apreciar. God has the same method. Deus tem a mesma tática. We work on God's method in that way. Nós operamos conforme o plano de Deus nesse aspecto. God in the early days, when the antediluvian world, when people had gotten so wicked and so sinful, that God could not look upon it and be just. Ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até o ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. God is just. And He has laws. Deus é um Deus justo e Ele tem leis. When those laws are broken, any law that's broken has no penalty to it isn't law. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e não há castigo, essa já não é lei. You cannot break the laws of God without having to pay for it somewhere. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. You must do it. Você tem que pagar. The Bible said, be sure your sins will find you out. A Bíblia diz, teus pecados te encontrarão. And what is sin? E que é o pecado? I'd like to stop here just a moment. Desejo fazer uma pausa aqui. Many people think smoking cigarettes is a sin. It isn't. Muita gente pensa que fumar cigarros é um pecado, mas não é. Many people think that lying is a sin. It isn't.
Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Committing adultery, that isn't sin. Cometer adultério, isso não é pecado. That's the attributes of unbelief. Tudo isso é atributo da incredulidade. The reason you do those things is because you are an unbeliever. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. There's only two things. That's you are either a believer or an unbeliever. Só há dois partidos. Ou você é crente ou incrédulo. If you are a believer, you do not those things. Se você é um crente, você não faz essas coisas. If you do them, I don't know what kind of profession you have, but if you do that, the love of God isn't in you. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem. Porém, a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. The Bible said so. Assim nos diz a Bíblia. We've got too much profession without a possession of it. Too many saying and not living it. É que temos muita profissão sem possessão. Muita gente que anda falando e não o está vivendo. I think even we have too much practice on sermons and not living enough sermons. Eu ainda creio que temos muita ênfase no ensaio de sermões em lugar de vivermos os sermões. It'd be a lot better if we lived our sermon. Each one of us would be a minister. Seria muito melhor se vivêssemos nossos sermões. Assim, cada um de nós seria um ministro. It's better to live me a sermon than preach me one. É muito melhor você viver um sermão em lugar de pregar um sermão. The Bible said that you are written epistles of God read of all man. A Bíblia diz, sois cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. So it's best to live the sermon. Então é muito melhor viver um sermão. Sin is because you believe not. O pecado é por quanto você não crê. Did not Jesus say in the days of his flesh on earth, did he not call the people that would not lie, that would not steal, that would not commit adultery, righteous men, preachers, priests? Quando Jesus esteve aqui na terra nos dias de sua carne, não chamou ele aqueles que não mentiram e que não roubariam, os quais não cometeriam adultério, ou seja, homens justos, pregadores. He said, you are of your father the devil. Não lhes disse, sois de vosso pai o diabo? Because they believe not on the Son of God. Isso foi porque não criam no Filho de Deus. He that believeth not is condemned already. Aquele que não crê já está condenado. Some time ago I making altar calls. I love John 5:24. Faz algum tempo, eu estava fazendo uma chamada de altar e gosto tanto da escritura de João 5:24. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come into judgment, but is passed from death unto life. Aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. He that believeth. Said that's pretty light. Ali diz, aquele que crer. Você dirá, ora, isso é muito fácil. No, that's pretty deep. Não, senhor, isso é muito profundo. For when you believe, no man can call Jesus the Christ only by the Holy Spirit. Porque quando você crê, então, nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. When you have the Holy Spirit, then you have believed unto eternal life and have eternal life. Quando você tem o Espírito Santo, então você tem crido para a vida eterna e tem vida eterna. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come into the judgment, but is passed from death unto life. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. Preparation, making ready. Isso indica uma separação, fazendo preparativo. And God seen the wickedness of the world, and seen that wicked and adulterous generation, and His holiness could not stand it anymore.
Deus então viu a maldade do mundo e se deu conta daquela geração malvada e adúltera, e nisso sua santidade já não aguentou mais. Oh, to this sinful world. Oh, que mundo mais pecaminoso! Glória a Deus. Nós realmente ficamos maravilhados quando vemos o pão posto sobre a mesa. Esse ato de ter o pão sobre a mesa é algo que acompanha cada homem, cada mulher que tem um lar. E o pão justamente reflete o que ele foi buscar, toda a força que ele empregou para o sustento da sua família. E Deus fez isso conosco agora, nos dando o pão, o melhor para nós. Ele quer que hoje nós venhamos descansar já com força, sólidos, com mantimento que realmente nutre as nossas almas. E nessa mensagem nós vimos que o profeta William Marion Branham, ele fala coisas tremendas mesmo, que vêm a mexer com nós. Ele mostra aqui, nesses parágrafos, que as pessoas confundem muito o que é o pecado verdadeiro. E ele fala aqui no parágrafo 38, ele diz: você tem que pagar. Antes um pouquinho ele diz assim, no parágrafo 37, ele diz: Deus já não podia olhar para os antediluvianos e ser justo. Deus é um Deus justo e ele tem leis. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e que não há castigo, já não é lei. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. E o profeta no parágrafo 38, se for o parágrafo 37, no parágrafo 38 ele diz, a Bíblia diz, todos os pecados, os teus pecados te encontrarão. E ele faz a pergunta, e o que é pecado? Desejo parar por fazer uma pausa aqui. Aí ele diz, muita gente pensa que fumar cigarro é pecado, mas não é. Muita gente pensa que mentir é pecado, mas não é. Cometer adultério, isso não é pecado. Aí ele vai e explica, meu amigo ouvinte. Tudo isso é atributo da incredulidade. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. Então nós percebemos que quando olhamos para o nosso dia, nós vimos que muitas coisas acontecem no nosso dia. E que em algumas vezes nós nos encontramos em fraquezas e em dificuldades, e em dores e angústias. E às vezes nos encontramos cometendo fraquezas, como ele citou aqui. Então você pode pensar assim, então, como o irmão Branham disse, se isso são frutos da incredulidade, então eu sou um incrédulo. E o irmão Branham disse que eu vou ter que pagar por isso, e que os meus pecados me encontrarão. A princípio, se você parar e analisar dessa forma, você automaticamente entra em juízo consigo mesmo. Porque quem de nós, durante o dia, durante o labor, durante a escola, durante o trabalho, não comete fraquezas? Quem de nós está livre de cometer equívocos? Nós mesmos, quando percebemos, já o cometemos. Agora, o que é isso? Isso, por acaso,
é incredulidade da nossa parte? Porque a Escritura é clara. Teus pecados te encontrarão. Então, quando falhamos, quando fraquejamos, aquilo ali vai nos encontrar? Nós também olhamos aqui no parágrafo 39, o irmão Branham diz assim, só há 2 partidos. Ou você é crente, ou você é incrédulo. E ele diz logo acima, em parágrafos anteriores, ele mostra que o crente não comete essas coisas. Ele vai e diz aqui, se você é um crente, você não faz essas coisas. Olha só que situação. Quando nós paramos e olhamos o dia que passamos. E chegamos agora em casa e vemos o profeta dizer isso. Que aquelas fraquezas, que o mentir, o fumar, o irar, isso são frutos de incredulidade. E ele vai ainda diz assim, que o crente não faz essas coisas. Ele faz, se você é um crente, você não faz essas coisas. Aí ele ainda aperta mais um pouquinho, olha só. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem. Que profissão é essa? Que classe do que você está dizendo? Eu sou crente? Eu vivo a mensagem? Eu sou um cristão? Que classe de profissão é essa? Aí ele vai e diz, porém a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. Meu Jesus, olha que coisa é essa. Então quando a gente olha isso, e vendo tantas fraquezas que às vezes nos acomete, a gente fica com um pensamento pesado, sabendo, Senhor, será que o Senhor está dizendo isso de mim mesmo? Será que eu, por cometer aquele equívoco, não sou um cristão verdadeiro? Será que se eu cometi isso é porque eu sou incrédulo? E porque, como o irmão Branham diz, quem comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. Aí ele vai e diz, assim nos diz a Bíblia. E que temos profissão de ser, que temos profissão sem possessão. Estamos proferindo demais, eu sou crente, eu sou cristão, eu creio na mensagem, mas na hora de mostrar que possui isso na sua vida, será que temos isso? Na hora de mostrar os frutos, quais são os frutos que estamos produzindo? O que diz a Escritura? Vós sois cartas lidas. Cartas escritas e lidas. Então que tipo de vida? A própria Escritura diz, que tipo de pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Então nós podemos parar e pensar assim, bem, então realmente eu não sou. Eu até que eu pensava que era, mas eu não sou. Eu até que lutei, mas eu vejo tanta fraqueza em mim. Mas isso é se você parar e olhar por um lado da Escritura. Agora olha como diz a Escritura. Vamos aqui em São João, capítulo 4, versículo 23. Jesus conversando com quem? Com uma mulher que estava cheia de equívocos, cheia de fraquezas. Ela já tinha tido 4, 5 maridos, e o que estava vivendo agora não era nem dela. Mas olha aqui, Jesus disse para ela assim, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, meu amigo ouvinte, qual é o espírito que está em você? Qual é o espírito que está em você? Que tipo de pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Como é que nós verdadeiramente temos nos comportado? Então, meu irmão, minha irmã, aqui no Evangelho, na carta do apóstolo João, na sua primeira carta,
no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Assim, ele é justo, assim como ele é justo, Deus, né? E ele diz mais, ele diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Escritura também diz que os justos herdarão a terra. Mas nós nos encontramos assim no final desse dia, com fraquezas, com debilidades, com dores, com angústia. Aí você vai dizer: então eu me enquadro nesse versículo aqui. Não, não é isso. Porque na verdade, nós não somos justos. Porque justo é aquele que pratica obras de justiça. Nós somos justificados. Porque a Escritura diz que nós somos descendências de Abraão. E Abraão foi justificado por sua fé. Quando Abraão, ali em Gênesis 20, entrou no Egito, abandonando assim a terra onde ele deveria ficar, se tornando um apóstata, cometendo deslizes, fraquezas, como eu, como você, durante o dia. E o faraó ali, Abimeleque, olhou para Sara e achou ela tão linda e mandou perguntar: é sua esposa? Abraão mentiu. Abraão usou daquele recurso para dizer: olha, diga só a metade da verdade. E às vezes, pelo momento da dificuldade do dia, às vezes nós nos encontramos em fraquezas. Porque somos pressionados de uma forma terrível. Certa vez o profeta, sofrendo a pressão do governo, por conta do imposto de renda, recebeu uma ligação, e eram os advogados daquele caso, e ele correu ali para trás daquela casa e disse: olha, diga que eu não estou aqui. E realmente ele não estava na casa, mas ele estava próximo da casa, e podia atender a ligação. E Abraão fez da mesma forma: diga que eu sou seu irmão. Ele era irmão de Sara, mas a verdade completa é que ele era também seu esposo. Ora, ele falhou, cometeu falhas, e agora? Ele era do diabo? Não, porque verdadeiramente nós não estamos baseados, nós não estamos firmados, meus irmãos, nós não estamos confiando em nossa justiça, mas confiamos na justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É Cristo crucificado por nós. Porque ele disse para João: importa que nós cumpramos toda a justiça, toda a lei. E quando Abimeleque orou a Deus, Deus nem o recebeu e disse: você é um homem morto. Ele disse: por quê? Ele disse: porque você tomou a mulher de meu profeta. E Abimeleque, sendo justo, olha, irmãos, que maravilha isso. Abimeleque sendo justo. Mas, Senhor, foi ele mesmo que disse isso. Senão não teria tomado a sua esposa. Agora, olha o que Deus disse de Abraão para Abimeleque: eu sei que você é justo, que você fez isso em sinceridade. Mas eu te digo uma coisa: ele é meu profeta. O que era aquilo? Justificados por Deus. Abraão sendo justificado. E nós, como filhos de Abraão, quando cometemos deslizes, fraquezas, que nos acompanham todos os dias, somos justificados, porque quando nós fazemos isso, nós não fazemos com o nosso coração. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: mulher, a hora vem e agora é, que os adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade.
Qual o Espírito que está em nós? Na mesma epístola de João, capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É verdade, nós temos que cada dia estar melhor. Mas somos humanos, meu irmão. Você é humana, minha irmã. E nós cometemos fraquezas. Mas o que devemos fazer? Ir para um canto e desistir da jornada, da peleja? Voltarmos atrás por cima do nossos passo e desistir do combate? Não, olha o que ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora olha o que ele diz para mim, para você, que cometemos dificuldades e fraquezas, mas que o nosso coração não estava ali, mas foi uma armadilha do diabo. Ele diz assim: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Por quê? Porque nós não somos justos. Muito embora é muito bom isso. E ele receberá um galardão. Eles receberão a terra como herança. Mas nós somos justificados. E receberemos a nova Jerusalém como herança. A vida eterna. Oh, meu irmão, minha irmã. Tenha força. Tenha coragem. Há um sacrifício 24 horas por mim, por você, intercedendo. Há um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O sacrifício, o propiciatório ainda está aspergido. E o que nós devemos fazer agora? Correr para Ele, correr para Deus, mergulharmos naquela fonte carmesim de sangue e confessarmos os nossos pecados. Não é assim que Paulo disse na carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 16? Que nós devemos reter firmemente a nossa confissão, porque o nosso sumo sacerdote, o nosso paráclito, o nosso advogado, ele intercede por nós. Então, com isso, nós chegamos no final do dia, confiados de que todos os deslizes e fraquezas e dores e angústia que nós tivemos, os equívocos desse dia, estão todos debaixo daquele sangue carmesim. E Deus continua nos vendo alvos mais que a neve, porque nós não somos justos, mas somos justificados. Com essa palavra poderosa que Deus nos deu, que nos encoraja, que conforta nossos corações, nós oramos. Pai de graça e de bondade, como é maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor cuida de nós. E que o Senhor nos recebe e não nos lança fora. Como o Senhor mesmo disse, quem vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E se nós vamos a Ti é porque Deus nos traz. Oh Deus de graça, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces o coração da minha irmã, do meu irmão. Que é aquele coração que deseja sempre acertar. Mas às vezes estamos nessa condição finita. Então perdoa os nossos pecados. E nos recebe nessa noite, acalentados pela Tua graça, Senhor. E mesmo, ó Deus, que se nós excedermos, Senhor, além da Tua misericórdia, que a Tua graça continue sobre nós. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Meu irmão, minha irmã, volte a nos ouvir nessa programação que acontece às 6 horas da manhã e também às 21h30. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For your your handkerchief just there. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion. Imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before